Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, sobre a indústria criativa, mostra que as atividades culturais no Brasil representam 2,7% do PIB nacional, o que equivale a 110 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro é o estado com maior participação nesse percentual. Como os governos locais podem, diante desse potencial de geração de emprego e renda, olhar a cultura e as vocações das cidades para se desenvolver? Foi essa pergunta que desafiou os autores do Caderno de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, lançado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio. E é o tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o coordenador do mestrado profissional em Gestão da Economia Criativa da SPM, João Luiz de Figueiredo, autor do capítulo sobre Economia da Cultura, e o doutorando em Geografia da UERJ, Felipe Zaqué. Como as manifestações culturais estão distribuídas fisicamente no mapa do Estado? E de que forma mantê-las vivas pode contribuir para a economia? Para responder essas perguntas, acadêmicos e alunos foram a campo e produziram um Caderno de Cultura do Estado do Rio. Vamos ver a matéria. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio e a UERJ lançaram o Caderno de Cultura do Estado. A edição foi apresentada na LERJ durante o seminário Cultura de Desenvolvimento Local, o papel dos municípios. A expectativa é que o documento seja utilizado como ferramenta de estudo para a criação de políticas públicas na área cultural. Essa é mais uma parceria desenvolvida entre o Instituto de Geografia, né, e a LERJ, colocando os alunos, desde a iniciação científica até o mestrado, participando desse emblemático projeto. Isso, sem dúvida, é mais uma amostra de que a universidade, apesar de todos os momentos ruins que tem passado, está viva, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A produção do caderno teve como base o Mapa de Cultura do Estado do Rio, desenvolvido pela Secretaria de Cultura. O livro, exclusivo em formato digital, traz registros de bens materiais na área da arquitetura, como sítios arqueológicos e espaços geográficos. A parte dos bens imateriais apresenta música, literatura, teatro, saberes e expressões. O conteúdo foi amplamente debatido com as secretarias municipais de cultura. A elaboração do Caderno de Cultura contou com a participação de professores e alunos da UERJ. Estudantes de geografia, por exemplo, foram a campo delimitar as áreas de atuação de cada grupo ou manifestação cultural. A ideia sempre é contribuir para que os municípios se fortaleçam economicamente e consigam trabalhar de forma conjunta e estabeleçam políticas, então, para atrair os turistas para que possam, então, visitar esses equipamentos culturais presentes no estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento econômico dos municípios do Rio, por meio da cultura, o fortalecimento do turismo no interior do estado e a valorização dos costumes locais também foram debatidos durante o seminário. Momento de crise é o momento normalmente que as instituições se abrem para a solução dos problemas. Então, ao mesmo tempo que é um momento doloroso, é um momento muito rico, né? E esse exemplo aqui é um exemplo muito importante da contribuição que a universidade e a ciência e tecnologia podem dar para o desenvolvimento econômico de um território. O Caderno de Cultura faz parte de uma trilogia de publicações que inclui os cadernos de turismo e esportes. O objetivo é a integração entre as três áreas para fomentar a economia dos municípios. O livro pode ser baixado em formato PDF no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Esse livro ele contém 2 capítulos importantes, um sobre economia da cultura e o outro desse trabalho que foi feito pela Geografia da UERJ de mapear, de pegar os dados do mapa de cultura do estado e trazer isso para um plano, né, para um mapa maior. Como é que foi esse trabalho e qual foi o desafio como aluno também de participar dessa construção? Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aqui no programa. Bom, a elaboração do mapa ela se deu primeiro pela base de cultura do Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
né, que é um grande banco de dados com diversas manifestações culturais espalhadas pelo nosso estado. Então, a partir desses dados, a gente resolveu fazer uma seleção, né, dividir entre os bens materiais, né, que seriam aquelas coisas mais concretas, né, construções, sítios arqueológicos, centros culturais, equipamentos culturais como um todo, além dos bens imateriais, que seriam as celebrações, as festas, os festivais de literatura, de dança. Né? Então, feita essa sistematização, a gente fez uma divisão do trabalho lá no grupo, para a gente pegar um grupo de municípios e dividir quais seriam esses eventos, essas construções que estariam presentes dentro de cada categoria. Né? A partir disso, a gente começou a fazer o banco de dados e realizar primeiro uma abordagem quantitativa. O que a gente quer dizer com isso? Então, conforme a maior frequência de dados dentro de uma daquelas categorias, seria a marca do município para a gente começar a trabalhar. Então, na primeira elaboração do mapa dos bens materiais e imateriais, a gente fez isso. Então, conforme o município tinha, um exemplo aqui, uma maior quantidade de equipamentos culturais, ele teria a cara de equipamentos culturais. Da mesma forma que nos bens imateriais, no outro mapa, ele teria essa característica de celebrações, de eventos de literatura ou de dança. Com isso, deu para desenhar regionalmente, ver regionalmente essas manifestações espalhadas pelos 92 municípios do Rio? Sim, primariamente a gente encontrou distorções, né? Porque como a gente estava usando esse critério da maior frequência ser a cara do município, a gente encontrou alguns problemas porque eventos, por exemplo, de literatura e de arte poderiam estar dentro de celebrações. Então, as celebrações se repetiam demais, assim como os equipamentos culturais também se repetiam muito. Assim como sítios arqueológicos e construções, por exemplo, arquitetura religiosa, histórica, podem estar também ligados a equipamentos culturais. Então, quando a gente fez o mapa síntese, onde a gente juntou as duas tabelas, mas ainda com abordagem quantitativa, a gente fez esse desenvolvimento e viu que tinha uma maior variabilidade, mas a gente ainda não tinha uma cara. Né? A gente percebia que havia uma necessidade de mudança dessa abordagem, né, para a gente tentar pensar mais na qualidade dos dados, passar a adotar uma metodologia qualitativa, para que a gente pudesse ver, a partir da qualidade do nosso banco de dados, o que a gente poderia fazer em termos de determinar assim, a espacialização da cultura dentro do estado do Rio. Nessa pesquisa que vocês fizeram, também houve alguma tentativa de ir aos municípios e ver como eles manifestavam essa questão cultural? Sim, foram feitos alguns trabalhos de campo que estavam atrelados a projetos de bolsistas do núcleo, né, que a gente trabalhou, o Núcleo de Estudo de Geografia Fluminense, né, como trabalhos em campo, por exemplo, conservatório, na região serrana também, que serviu para a gente complementar. A base de dados já era bem extensa, mas alguns pequenos detalhes assim que a gente teve a possibilidade de ir a campo para poder trazer para a tabela e, consequentemente, complementar o mapa, para a gente entrar nessa abordagem qualitativa, que é a etapa final, que é o que está contemplado dentro do caderno, foi extremamente importante. Assim. O trabalho envolveu muita... A mão na massa assim, no início do trabalho foi bem grande para a gente poder realizar essa seleção na tabela dentro das categorias, tudo que estava dentro da base. Trazer essa complexidade para a economia e mostrar também que a relação da cultura, das manifestações culturais com o desenvolvimento local é um desafio, né, professor? É um desafio grande, até porque se a gente considerar a história da economia e da cultura, ela é muito recente, né? Não faz muito tempo que a gente reconhece a dimensão econômica da cultura. Desde do início das atividades culturais, quando elas se tornaram importantes na vida social, como prática social, elas foram compreendidas como atividades culturais em si, com importância estética. Vai ser a partir de 1970, 1980, nos países desenvolvidos, que inicia-se um trabalho de estudo, de consolidação do que vem a ser conhecido como campo da economia da cultura, que é você reconhecer cada vez mais que a cultura contribui para a economia, certo? Sobretudo hoje você tem diversos estudos que associam cultura como um elemento fundamental da trajetória de desenvolvimento e, por outro lado, também a economia tem uma função de dar suporte às atividades culturais. Então existem várias formas de você abordar essa relação entre economia e cultura
mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais no entendimento dessa relação. E trazer também isso para a realidade local, né, dos municípios e como eles podem se relacionar com isso. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e cultura caminham juntas. Voltamos com João Luiz de Figueiredo e Felipe Zaquer. A construção do Caderno de Cultura teve seu início a partir do Mapa da Cultura, um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Cultura com o objetivo de mapear e divulgar as principais manifestações culturais dos 92 municípios do estado do Rio. O trabalho realizado por jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas registrou os patrimônios materiais e imateriais, artistas, espaços, festas e agendas. Ele está disponível no site mapadecultura.rj.gov.br. Vamos ver um resumo das imagens captadas nesse trabalho. Ideias, manifestações culturais, tudo acontece aqui. Não me conhecia se eu tinha uma cultura própria, né? Mas tenho, graças a Deus. Unificar a cultura, porque a união faz a força. Analisar e criticar e se relacionar com o mundo de uma outra forma. É você conseguir fazer a pessoa pensar e daí sim mudar alguma coisa. A gente quer manter essa cultura, porque por onde a gente passa, a gente deixa alegria para todo mundo. Quem está em paz sou eu, sou dono de mim, sou simples assim. Simples até no andar, sem valor do sentimento, playboy todo marrento, sou como vento. Quando você fortalece o cenário cultural, fortalecendo um estilo de música, você também está educando a população. Lá pra banda do Oriente, chegou uma estrela apareceu. Participar do crescimento artístico-cultural da comunidade. Hoje em dia você pode fazer arte em qualquer lugar e não tem mais esse problema geográfico, né? Eu não escava nada na minha mão, tudo vira arte. Se você não se aceita, você não vai ser nem você, nem quem você quer ser. Mas a gente está aqui, o povo está aqui. Nós somos a cultura desse lugar. Eu acho que enquanto vida eu tiver, por mim o frocado não acaba. Cultura tá no meu sangue agora. Tá tudo aqui dentro. Se não passa, não tá documentado. Isso aí a gente faz há muitos anos. Ela botou pra cantar sentadinha na hora, né? Mas é muito gostoso, né? Quando já está com a gente tão gentil igual vocês são, né? Graças a Deus. É uma honra ter vocês na porta da minha casa. Queria todo dia. É interessante quando a gente transpõe imagens, o que é a cultura e como ela está espalhada no estado do Rio de Janeiro, fica mais fácil capturar assim, quais são os potenciais que existem. Mas há um tabu também em relação à cultura gerar negócios e gerar renda, né? Na verdade, tem alguns aspectos que são interessantes da gente conectar. Primeiro, que eu considero extremamente rico esse debate, na medida em que vivemos um mundo cada vez mais integrado, cada vez mais conectado, e há uma percepção errada de que a globalização levará o mundo a uma padronização. Tá?
Na verdade, a globalização, ela valoriza a diferença, né? Então, em um mundo cada vez mais conectado, em que cada vez mais nós conseguimos transportar produtos materiais e também comunicar produtos informacionais, aquilo que vai distinguir um lugar do outro é a cultura, né? A cultura talvez seja, ou de fato é, aquilo que não é facilmente transportado de um lugar para o outro. Eu posso até transportar o bem cultural, o serviço cultural, posso transportar, vender, comercializar, mas a cultura não transporta. Então, se vivemos um mundo cada vez mais conectado e com uma ampliação da concorrência, da competição entre os lugares no mundo, talvez o que a gente tenha de mais fundamental para nos diferenciar e buscar uma inserção diferente nesse processo de globalização seja a valorização da nossa cultura. Diria que a valorização daquilo que nós somos, que Celso Furtado já falava isso nos anos 70, nos anos 80. Agora, o grande desafio também consiste em como fazer isso, você usar a sua cultura para se inserir produtivamente no processo de globalização, sem canibalizar a própria cultura. Ou seja, esse conflito entre o econômico e a cultura, ele existe, né? Então a gente precisa, na verdade, ter marcos regulatórios, a gente precisa reconhecer processos, estreitar relacionamento com secretarias de cultura, de desenvolvimento econômico, para que você utilize a cultura como um ativo sustentável do seu desenvolvimento, e não algo que você vá utilizar e esgotar, né? Tem um aspecto interessante do mapa, né, que foi resultado dessa conjunção de qualitativo e quantitativo, que foi olhar para áreas de transição, em que grandes empreendimentos industriais podiam colocar em xeque exatamente essas manifestações. Como é que vocês viram isso quando fizeram a análise desse mapa de cultura que a gente mostrou agora? Sim, com relação à abordagem qualitativa, para a gente chegar nisso aí, voltando um pouquinho mais assim, para a parte conceitual, né, a gente optou por usar um conceito chave da geografia, que é o conceito de território, né? E o território, embora ele tenha assim, uma primeira ideia assim, de associação com o Estado-nação, com uma coisa meio que similar ao espaço, né, o território, de certa forma, também é a afirmação de uma identidade, né? A gente define quem somos nós e quem são os outros, né? E a cultura, ela traz isso muito bem. Então, quando a gente optou pela abordagem qualitativa para poder realmente fazer o mapa de territórios culturais, né, a gente pôde enxergar isso não só dentro dos dados que a gente tinha, e começando a dividir o Estado, tanto nos territórios culturais, que tinham a sua característica lá marcante, até as áreas de transição, né, as discussões também que a gente teve até a elaboração do mapa também foram muito importantes, né, como a gente teve, por exemplo, a presença de secretários de municípios da região dos Lagos, que proporam a alteração do território da região, por exemplo, que seria apenas de turismo globalizado, para que a gente realçasse que havia uma tradição ali rural religiosa, mas que estava sob pressão do turismo globalizado. Então, mostrou ali para a gente que a nossa primeira ideia dos territórios, né, de trazer o conceito de território, que de certa forma remete a um conflito de poder, né, traz também, foi extremamente adequada para que a gente conseguisse colocar esses territórios no mapa e atender também as demandas das secretarias para, enfim, ter o produto, né? Das secretarias também se identificarem com o resultado daquele estudo. Exatamente. Um ponto importante é justamente essa questão do dinamismo da cultura. A gente, quando olha com pouco conhecimento para a cultura, acha que é uma manifestação que ela tem que se manter do mesmo jeito. E, na verdade, quando a gente vai analisar o histórico, elas se modificam também de acordo com outras demandas e até o interesse do público, né? Que ali vai procurar alguma coisa. E aí você tem também, mais uma vez, essa manifestação do global e do local. É claro que existe uma força global que ele mencionou, do turismo globalizado, e talvez para o empresário seja mais rápido o processo de você, o ciclo, né, de reprodução do capital é mais rápido se você entra no turismo globalizado, mas ele é um tipo de turismo que não te diferencia dos outros lugares. Nesse sentido, você buscar essa conexão do global com o local é extremamente rico. Isso implica no local fazer uma leitura do processo global, né? Mais uma vez, assim, a globalização não vai levar à diferenciação, mas você acaba tendo cada vez mais uma hibridização do local que passa a incorporar valores globais que se misturam com os valores locais. A gente pode pensar na música como um exemplo disso.
O hip hop ele é claramente uma manifestação global. Mas quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele se mistura com o samba, né? E você acaba tendo um tipo de hip hop swingado com a cultura local. Se ele chegar à Argentina ou a Buenos Aires, ele vai se hibridizar com o tango. E você vai ter um outro tipo de hip hop. Ou em Pernambuco ele se mistura com o maracatu. Então quando você reconhece que você tem uma especificidade forte e que ela é o seu grande ativo de desenvolvimento, não significa cristalizar, mas significa como que eu utilizo isso como um ativo do meu desenvolvimento, conectando o meu local com o global. Ou seja, eu entrego para o mundo algo que o mundo conhece, deseja consumir, mas com uma roupagem que só eu tenho. E aí você tem um ativo forte. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, cultura e economia caminham juntas. No seu último capítulo, o Caderno de Cultura apresenta as diretrizes e metas esperadas pelo grupo que o formulou. Vamos ver a matéria. Com o objetivo de contribuir para a influência da cultura no desenvolvimento econômico local do Estado do Rio, o Fórum Permanente Estratégico da Alerj elencou as principais ações esperadas pós-lançamento do Caderno de Cultura do Estado. Entre elas estão o fortalecimento das secretarias municipais de cultura, a criação dessas secretarias nos municípios que ainda não a possuem, investimento na infraestrutura e manutenção das instalações culturais e no acesso a elas, promoção de editais por parte da Secretaria de Estado de Cultura para fomentar a realização de projetos culturais, entre outros. Essas e as demais atividades foram definidas nas reuniões da Câmara Setorial de Economia Criativa, que faz parte do Fórum, junto com a equipe do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio. Se você deseja ver a lista completa dessas ações, é só entrar no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. Dentre essas diretrizes, tem uma questão muito importante do fortalecimento das secretarias municipais de cultura, né, para que elas possam dialogar com a ideia do desenvolvimento. Como é que a gente faz isso na prática? Quer dizer, como é que a gente consegue também incorporar, dentro de uma discussão, colocar a cultura na mesma mesa que o desenvolvimento econômico? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É uma pergunta difícil. Mas, na verdade, o que a gente deve ter como norte é de que a cultura deve ser preservada. E isso faz com que a Secretaria de Cultura tenha uma função também de preservação, de memória, né, de não deixar com que o processo econômico apague a especificidade do lugar. Agora, você também precisa fazer com que essa Secretaria de Cultura consiga ter interlocução com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente não entenda desenvolvimento econômico como uma visão ultrapassada de que ele é sinônimo de industrialização. A cultura também pode promover o desenvolvimento econômico, não só o desenvolvimento social, mas também o desenvolvimento econômico, gerar emprego, gerar renda, gerar postos de trabalho, a partir daquilo que te diferencia dos demais. E quando você tem, por exemplo, nessas áreas de interseção de grandes empreendimentos chegando, a cultura também pode, quer dizer, esses grandes empreendimentos podem ter como retorno para o município justamente a preservação dessas manifestações. Exato, você pode também utilizar dentro da questão da responsabilidade social e ambiental desses grandes empreendimentos, criar marcos regulatórios para que o empreendimento se instale. A gente não tem que ser contra os grandes empreendimentos, mas que eles também, se regulados, eles também podem servir como um impulso para a preservação cultural. Eu acho que a gente precisa estabelecer uma melhor conexão entre cultura e economia, entendendo que muitas vezes a economia ela vai ser o meio pelo qual a cultura vai se desenvolver, certo? Agora, para isso você precisa de ter marcos regulatórios, as secretarias de cultura precisam estar fortes e com capacidade de dialogar com as outras secretarias de governo. E o que é interessante também é essa questão da visibilidade. Muitas vezes as manifestações elas são típicas de determinados locais, não necessariamente a população tem conhecimento de que elas existem ali. Então, também ter esse diálogo com o mundo, no sentido de se mostrar, de se apresentar, é fundamental. Isso é um problema clássico da cultura. Muitas vezes o produtor da cultura, o artista,
ele tende a achar que ele não deve se empenhar para comunicar aquilo que ele faz, que naturalmente as pessoas conhecerão. E, na verdade, você precisa associar também a competência estética dele, competências de comunicação, competência de promoção, de gestão do que ele realiza. Não significa transformar a atividade dele em um grande negócio. A gente não precisa necessariamente caminhar para isso. Mas que ele entenda que ele pode viver daquilo e que para ele viver daquilo e impactar o local em que ele se realiza socialmente, se ele tiver mínimos conhecimentos de gestão e de promoção, ele usa isso a favor da cultura, não é contra a cultura, né? Ele usa isso a favor da cultura. O caderno de cultura está dentro de uma trilogia, como a gente já falou no programa, que inclui turismo e esportes, que dão nome, na verdade, à Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esporte do Fórum. Há uma expectativa de junção desses 3 mapas que foram produzidos em parceria com a UERJ. Como dialogar, juntar esses 3 pontos e poder falar da importância deles para uma discussão de desenvolvimento local? Sim, é uma discussão que a gente está iniciando, né? A gente pretende, no momento, pegar um pouco dessas bases e identificar essas potencialidades, né? A gente, por exemplo, nesse mapa da cultura, fez uma opção que nos outros 2 mapas a gente ainda não tinha feito, que foi, por exemplo, dar uma cara à Baixada Fluminense. Né? No mapa de turismo e no mapa de esporte ficou mais como pontos de destaque, mas não necessariamente uma coisa assim direta, como foi, por exemplo, nos territórios culturais, que a gente fez associação com a cultura afro-brasileira, com relação ao carnaval e ao sincretismo religioso, né? Então, a ideia é que a gente venha trabalhar esses dados. Hoje as bases são diferentes, né? Tem bastante tempo já que a gente fez esse trabalho. E essa união é justamente para permitir uma ferramenta para poder pensar a política pública, né? Essa descentralização para as secretarias é necessária, né? É essencial para que elas tenham, elas que têm a ideia, a noção de como é a realidade local. Né? A gente traz sim um material que a gente levou tempo para pesquisar com trabalho, mas no fim das contas é um apoio. Né? Um apoio que, no caso, vai ficar nessa dependência das secretarias de realizar esse trabalho. Como cultura, esporte e turismo são coisas que podem estar ali ligadas, né? Eventualmente cultura pode ter a ver com esporte, com turismo e vice-versa, né? A nossa ideia de juntar esses 3 mapas pode ser sim uma ferramenta importantíssima para o futuro, pensando nessas áreas de atuação das secretarias e também do governo do Estado. E aí também a construção de uma agenda comum que seja um desafio para ser vencido pelos municípios na gestão daquele governante. Eu acho que é muito clara a relação entre cultura e turismo, né? Cada vez mais o turista deseja conhecer algo diferente do que ele vivencia no lugar em que ele reside. Então, se nós utilizamos a cultura como um ativo fundamental do turismo, você tende a atrair mais turistas. Com relação ao esporte, a mesma coisa. O esporte ele também pode ser percebido numa dimensão turística, quando você caminha para os esportes radicais, dos eventos esportivos de grande alcance. E pode ter um impacto também indireto, extremamente interessante, em você mudar a cultura daquele lugar, em que as pessoas também podem praticar mais esportes, se tornarem mais saudáveis e, consequentemente, até mais produtivas, né, nos seus trabalhos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão sobre o desenvolvimento muito mais complexa do que nós tínhamos no passado. E reconhecer que a vida esportiva é importante, que a vida cultural é importante, que isso fundamenta uma atividade turística e que isso fundamenta outras atividades que não necessariamente originadas nesses campos. Maravilha desse trabalho é que vocês já juntaram esses 3 mapas, agora mergulhar numa discussão mais profunda nas reuniões de Câmara. Obrigada, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João, obrigada, Felipe, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação. O Rio em Foco está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você já segue a gente? Não? Então aproveita e entra nesses endereços agora. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709 ou para o nosso e-mail rioinfoco@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.